Mais um jogo começando com o oferecimento da Carvisa, a maior e melhor proteção veicular do Brasil. Aqui a adesão é zero e nós garantimos uma proteção de verdade para você e para sua família. Go Life Saúde, a melhor assistência e saúde do mercado. E aqui R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada e consultas e exames com preço fixo. Não se esqueça da Desembola. Afinal de contas, precisou de empréstimo? Aqui a gente desembola, transformamos o seu cartão de crédito em dinheiro na hora para você. Quer saber mais? Link na descrição. Não jogue fora essa oportunidade na Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC Serasa Boa Vista e volte ter o bom crédito com a gente. Rapaz, Pizzaria Guarani. Os melhores salgados e pizzas de BH 24 horas por dia prontos para te entender. O link na descrição. Não jogue fora essa oportunidade. Quer comprar o seu celular novo? Corre pra cá, corre pra Eletromi, Samsung, iPhone, Xiaomi, Realme, todas as marcas pra você. E ó, temos iPhones usados e ainda damos manutenção no seu celular antigo. Instituto Céspedes, Calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Eu fiz o transplante capilar e as fotos estão aqui do lado. Eu garanto a qualidade do serviço. Não jogue fora essa oportunidade. O link está na descrição. Greenbel, poupe até 20% na sua conta de luz com a força da Greenbel. Acesse pelo meu QR Code para você ter 20% de desconto. Gente, em algumas oportunidades para você, empresário, a economia é brutal. Corre pra cá, corre pra Greenbel. E Gol Case, capinha, garrafas, copos térmicos personalizados do Galão da Massa, você só encontra na Gol Case. Utilize o meu cupom GOALVINEGRO para você ter frete grátis. E agora com vocês, Henrique Vilar e Beto Guerra. É isso aí, senhoras e senhores. Deixa o like, se inscrevam e não se esqueçam de ativar o sininho de notificação. Vídeo mais curto, mais rápido para você hoje. Primeiro nós vamos falar aqui, gente, sobre a minha opinião do que foi essa partida, do jogo do Galo, como é que foi para mim. Vamos lá. Cara, um jogo que o Atlético foi muito mal no primeiro tempo, no segundo tempo deu uma melhoradinha, mas a grande realidade é que é um jogo que foi melhor da equipe do Vasco. Os números mostram isso, só pra você ver. 55% de posse de bola a 45%, 5 grandes chances criadas pelo Vasco, 1 do Galo, 15 finalizações do Vasco, 17 do Galo, 3 defesas de cada goleiro. Só que, velho, o Everson fez 2 defesaças. As bolas no goleiro do Vasco foram recuadas praticamente, né? Escanteios, 10 pro Galo, 6 pro Vasco. Faltas, 10 pro Vasco, 9 pro Galo. O Vasco trocou 431 passes, o Galo trocou 354. O Vasco desarmou 14, o Galo 20, porque o Galo jogou mais defensivamente, né, tomando mais bola. Faltas, tiros direto, 8-10. Cartões amarelos, 3 pro Vasco. Nas finalizações, olha pra você ver, o Galo 17, 4 no gol, 0 na trave, 7 chutes pra fora, isso do Galo. 6 chutes defendidos. Finalizações dentro da área, 8, finalizações fora da área, 9. Já o Vasco, 15 chances, 3 grandes chances criadas, 4 finalizações no gol, 1 na trave, 8 para fora, 3 chutes defendidos, finalizações dentro da área, 8, finalizações fora da área, 7. Então assim, cara, os números da partida mostram que o Vasco foi o melhor time, o time do Vasco jogou mais bola, na minha opinião, que o do Galo, foi melhor, foi mais assertivo. O Everson fez 2 grandes defesas que protegeram muito o Galo, o gol do Galo saiu muito rápido e o Vasco já mudou a figura do jogo. Então assim, uma péssima partida do Galo. Eu não consigo entender, isso é uma opinião séria, o porquê que o Cuca não escala o esquema 3-4-3 que deu tão certo. O Arana, cara, o Arana não jogou mal ontem. Verdade é, o Arana foi bem. O Arana jogou uma partida ok. Não tenho nada a reclamar do Arana. Só que o seguinte, o esquema que a gente vinha jogando era muito melhor. O esquema que a gente praticava era melhor. O esquema que a gente jogava a bola era acima. Nós estamos jogando um esquema baixo. E isso é que eu não consigo compreender. Nós optamos por pôr um jogador que piorou o esquema do time. Sabe? E eu fico me perguntando ontem, mais uma vez, uma excelente partida do Scarpa na esquerda. Jogou apoiando ali o Arana. Então assim, cara, não dá. O Gabriel Menino e o Alan Franco do outro lado são fracos. Fracos. Não dá. Não dá. Então assim, cara, mais tarde, filho. Então assim, pode comer os dois. Então realmente é muito complicado, é muito difícil essa situação. O Cuca tem que rever esse conceito. Faltou essa pergunta na coletiva. Eu acho que a coletiva foi muito boa para você saber um monte de outras coisas, menos do jogo. Ranier, jogador de fora, um monte de coisas. Excelente entrevista. Excelente situação. Excelente. Saber do Rony, saber do Scarpa, saber um monte de coisa. Ótimo. Do jogo, sabemos nada direito. Foi uma pergunta respondida do jogo, que foi a do Cláudio Rezende, que eu vou pôr aqui pra vocês. Que foi realmente uma entrevista que foi uma pergunta diretamente do que foi o jogo. Então vamos escutar. Só tô procurando a minutagem aí. Vamos escutar o que o Cuca disse sobre o jogo de ontem. Vamos lá.
Nós fizemos o gol com 1 minuto, 1 minuto e meio por aí, uma bola, uma jogada rápida, né? E um belo gol. E o jogo era um jogo controlado, né? E teve o pênalti discutível, né? Porque é uma bola disputada dentro da área. Esse tipo de lance acontece 300 vezes no jogo e dentro da área é raro, né? A disputa pelo espaço, o contato, não ter esses toques, né? Interpretou a arbitragem que era pênalti, enfim. Acabou vindo o empate, aí o Vasco cresceu um pouco no jogo, no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que a gente foi melhor e controlamos mais o jogo, tivemos a posse de bola no campo de ataque, perdemos o gol ali na chance clara com o Biel, tivemos outras oportunidades que a bola cruzou a área e eu acho que poderíamos ter saído com a vitória, mas eu acho que também o empate não deixa de ser um resultado justo pelo que foi o jogo, o Vasco na zona do rebaixamento, lutando com muita bravura por todas as bolas para sair dessa posição. E eu acho que o resultado do empate foi um placar justo. Olha, realmente eu esqueci da chance do Biel, que foi uma excelente chance mesmo. O Biel teve a oportunidade do jogo. Se o Biel batesse, ele chancelava a vitória do Atlético, né? Isso é uma realidade, isso é um fato, isso realmente aconteceu. Mas, senhoras e senhores, a verdade tem que ser dita. O Atlético ontem fez uma partida muito aquém. Nós não podemos normalizar uma partida tão ruim como a de ontem. Contra o Flamengo jogou bem os 3 jogos, jogou bem contra o Bragantino, mas contra o Flamengo foi mal porque mudou o esquema. Se a gente enxergar com clareza isso acaba. O esquema do Galo favorecia e esse esquema não favorece. Eu tenho pra mim que tem que ser revisto isso aí. Bom, o Lianco deu uma entrevista logo depois do jogo também, uma entrevista interessante. Vamos escutar o áudio da entrevista do Lianco. Queríamos a vitória, né? Mas sabíamos também da dificuldade que é jogar aqui no São Januário, independente de como está a situação do Vasco, digo, na classificação no Brasileiro. Sempre que você joga aqui é um jogo diferente, é um jogo difícil. Fizemos um gol muito rápido, que, sendo bem sincero, é muito perigoso, né, quando você faz um gol rápido assim, porque a tendência é que o time que toma gol acordar e vir mais para cima. Então, como o gol foi muito rápido, isso, né, acaba que eles também ligam muito rápido ali, né? Então, a gente soube lidar com isso. Acho que, né, tomamos um gol de pênalti ali que pode acontecer, mas o importante é ir para casa agora com um ponto, que eu tenho certeza que quando você faz esses pontos assim fora de casa, lá na frente pode ser muito importante, ainda mais que a gente tem 2 jogos a menos, se eu não me engano. Então não é só focar, não conseguimos ganhar e vamos para casa, acho que de cabeça baixa. Lógico que tem muita coisa que a gente tem que ver, evoluir, gols que a gente às vezes acaba perdendo, que pode nos dar uma vitória, mas voltar com um ponto para casa também, acho que a gente tem que ver do lado bom, que lá na frente pode ajudar muita gente. E os lances ali, tivemos a oportunidade com o Biel também, acho que o lance que eu mesmo armo ali, vou para frente, acho que desespero de fazer gol. E depois teve uma antes, né, logo no início do segundo tempo, a que eu chutei ali também. Enfim, fico feliz do jogo em si, não só meu individualmente, mas a gente conseguir ir para casa com um ponto, jogando fora de casa contra o Vasco e no São Januário. Acho que tem motivos da gente ir embora para casa com pensamentos positivos para a semana. Ô, Lian, como que você sentindo fisicamente e psicologicamente, porque essa sequência é forte, né? Você sai de uma decisão de pênaltis contra o Flamengo, vem aqui jogar, chuva, e agora já tem viagem de retorno, mais uma decisão. Acho que tem isso também, né? Acho que não só o último jogo contra o Flamengo, né? Mas a gente veio numa sequência mentalmente muito forte, né? Que é ter que jogar bem, ter que ganhar, ter que ter uma classificação. Então acho que, como eu sempre falo, né? A gente não é esse cara, esse Superman, super-herói. A gente sempre tem que estar forte mentalmente e
Então foi umas semanas, né, muito difícil pra gente, no sentido intenso mentalmente, né? E você chega num jogo aqui contra o Vasco no São Januário, também é outro jogo difícil. Acho que, como eu falei, independente de como está o Vasco ou o Atlético no Campeonato Brasileiro, são jogos à parte, esses jogos assim mais clássicos, né? E foi como eu falei, você vir no São Januário, sair daqui com um ponto, acho que tem motivo sim da gente estar com pensamentos mais positivos para a semana, que vai ser outra semana tensa de Sul-Americana. Então a gente tem que estar bem, não só fisicamente, mas mentalmente. Eu acho que pela semana que a gente teve, eu acho que a gente está muito bem, assim, no sentido de conseguir uma classificação contra o time que a gente sabe como é que foi o Flamengo, chegar aqui com um ponto contra o Vasco fora de casa e agora tem um jogo importante dentro da nossa casa que espero fazer um ótimo jogo, porque o segundo jogo vai ser fora de casa, então a gente tem que levar essa partida fora de casa já com um pouquinho mais tranquilo, né? Então a gente tem que estar pensando em fazer um ótimo jogo na nossa casa na Sul-Americana. Bom, tá aí, né, o Lianco falando do jogo. Não é aceitável se levar ao jogo do Flamengo. Sabe, são 2 torneios, são 2 competições diferentes. Se o jogador não tá com foco 100%, o Lianco teve. Ele jogou muito. Mas o time tem que estar completamente focado para vencer todos os jogos. Porque ano passado nós vimos o que aconteceu. Ano passado nós fomos mal. E aí me levam num tema que eu pus assim, e agora, José? Né, que antigamente os antigos falavam assim, e agora, José? Como é que vai ser feito? E é isso aí. Olha a classificação. Estamos aqui em 10º lugar. Temos 2 jogos a menos. Irmão, os únicos times que tem 2 jogos a mais que a gente é São Paulo e Bragantino. Só. Se o Galo ganhar, nós vamos de 24 para 27, ok, pegamos o Bragantino, mas ficamos atrás por conta de número de vitória, e depois que ganhar o próximo, beleza, passamos o Bragantino e passamos o São Paulo, vamos a 30, mas continuamos atrás do Mirassol, continuamos atrás do Botafogo, continuamos atrás de todo mundo, tá certo? Então assim, a distância, ela é gigantesca nesse momento. Tá certo? E não tem brincadeira nesse campeonato, não. Os próximos jogos aqui, ó, vamos lá, o Galo pega o Grêmio. É aqui na Arena, beleza, entre 2 jogos de classificação do Sul-Americana. Fluminense vai pegar o patético Fortaleza, que tá mal pra caramba. Ceará pega o Bragantino, ok. Sport pega o São Paulo, ok. Corinthians e Bahia, jogo bom pra nós. Santos e Vasco, aí não interfere. Inter é bom, porque o Flamengo deve vencer. Botafogo e Palmeiras, esse jogo um mata o outro. E aqui um mata o outro também, Mirassol e Cruzeiro. Mas mesmo assim, tamo lá atrás. E essa não pode ser a consciência do time. O time do Vasco está na zona do rebaixamento, é horroroso. O time do Vasco, se você pegar o time inteiro do Atlético, tirando o Felipe Coutinho, que eles são apaixonados em entregar, o torcedor do Vasco chora, agradece e beija o nosso pé. Pergunta pro Vascaíno se ele troca tete a tete o elenco. Ele troca, porque tem aqui o Hulk. Então, assim, foi muito ruim esse resultado. O Atlético não jogou nada e nós temos que entender que o Atlético não jogou nada. Quer concorrer a uma camisa oficial do Clube Atlético Mineiro? Só cadastrar na Emplay. Tá na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Se você cadastrar na Emplay, você vai concorrer a uma camisa oficial do Galo. Tá certo? Tá na descrição, na verdade. Você vai concorrer a uma camisa oficial do Galo só de cadastrar. Jogando a nossa liga, aí, meu amigo, você vai concorrer a fone de ouvido e carregador portátil. E cadastrando camisa do Galo e um copo da Golcase. Não joga fora essa oportunidade, não. Cadastre-se agora de graça na Golcase. Não é casa de aposta, é fantasy game de conhecimento de futebol. Aqui você vai se dar bem. Cadastre na liga do canal Alvinegro. Bom, Rony proposta. O Cuca comentou ontem sobre a questão do Rony, proposta, o que chega. Olha só o que ele disse. Cuca, não dá para não falar sobre essa especulação de uma proposta que pode chegar pelo Scarpa e chega o Renier. O Renier seria um substituto para o Scarpa, caso uma possível saída dele. Ele teria uma característica para fazer o que o Scarpa faz hoje, na sua opinião? Eu acho que é diferente, né? Eu acho que o Scarpa é aquele armador de antigamente, né? Quando a gente fala assim, entra em conflito com a modernidade de hoje, mas o armador era aquele cara que pifava os outros, que achava o passe milimétrico, que era o cabeça pensante do time. Esse é o Scarpa. Eu vejo o Renier mais como um ponta de lança, que era aquele cara que dá as estocadas, como o próprio nome diz, né? O ponta de lança. E eu acho que eles podem até, de repente, jogar junto. Então, eu não vejo, vai chegar uma proposta para o Scarpa. Não sei. Quem disse que vai chegar? Tem que chegar primeiro, né? E outra, chegar é uma coisa e liberar é outra também. O Scarpa que nem pense, nem comece a falar nada.
Bom, vamos lá. Sobre essa questão da proposta do Scarpa, a gente sabe que vai chegar porque o técnico do time disse que vai chegar. Esse é o grande ponto, esse é o grande lance, né? O técnico virou e falou, ó, vai chegar uma proposta pro Scarpa, nosso time vai fazer essa proposta. Então essa é a grande realidade, a proposta vai vir, não é por atoísmo, não é por invenção, não é por criação de caso, não é por nada disso. É porque o técnico da equipe adversária fez, mas aí pelo menos o Cuca já deu a letra, né? Não faça, não vamos aceitar, não vamos por esse caminho, que não é o que a gente quer. Então assim, cara, esse pelo menos é a minha opinião. É o que eu penso que a gente tem que pensar. Tomara a Deus que o Cuca tenha força o suficiente para vetar e que isso não aconteça. Pelo menos é assim que eu desejo. Se vai ser o que eu quero é outra história. Isso é importante dizer. Desejar não é querer, é poder, né? Torcer para não acontecer. Sobre Rony, senhoras e senhores, vamos falar aqui do Rony. Cara, eu disse para vocês na semana passada que esta semana provavelmente chega uma proposta pro Rony. Por quê? Porque há um aceleramento da janela do futebol árabe, de modo geral, e vão começar a se encerrar as inscrições. E aí o que acontece? Cara, uma pessoa do Atlético me disse que o Atlético aguardaria para esta semana uma proposta. Ela já não chegou, né? Mas que esta semana nós teríamos novidades. Olha, minha opinião, tá? Eu, André, não gostaria de maneira nenhuma que o Rony fosse embora nesse momento. Tá certo? Porque o Rony, é preferível ter outra negociação como a do Júnior Santos e a gente vai falar. Eu acho que o Rony ainda ajuda o time, coopera com o time, enquanto outros jogadores não cooperam. Enquanto outros jogadores não ajudam, enquanto outros jogadores realmente não entregam aquilo que a gente precisa. E o Rony, querendo ou não, ele ajuda. Querendo ou não, ele combate. Mas ele fez isso, ele fez aquilo. Aí é do técnico. Eu já pedi, por exemplo, que no próximo jogo o Biel seja titular. Pra gente ter um aceleramento dos dois lados do campo. Tanto de Biel quanto de Coelho, com o Hulk lá na frente. Entendeu? Com a subida de um lado, jogando um 3-4-3, 3-4-3, do Scarpa na esquerda, o Arana na direita, com o Alexander e Alan Franco centralizado. Sai Gabriel Menino, sai Igor Gomes, esses dois subindo, esses dois ficando mais atrás com 3 zagueiros, com Saravia, Lianco e Júnior Alonso. Aí a gente tem 5 lá atrás e 5 lá na frente, com 2 subindo na passada de canto, 2 fechando o meio e o Hulk lá centralizado. Pra mim funcionaria melhor. Esse é o meu time que eu montaria. Bom, pra finalizar, vamos falar de Júnior Santos. Senhoras e senhores, não é uma informação do canal Alvinegro, mas é uma informação que alegrou meu coração absurdamente. Um site, né, diz que o Futebastidores, que Júnior Santos Al Alidá, como é que é o nome do time? Tá aqui, ó. O Al Ali de Doha, do Catar, tem interesse e sondou o Atlético para contratar o Júnior Santos. Senhoras e senhores, sendo essa notícia verdadeira, e eu não consegui apurar ainda se é ou não, mas sendo essa notícia verdadeira, na minha opinião, é uma negociação que nós temos que fazer para ontem. Agradecer ao Deus Todo-Poderoso por nos permitir essa negociação e que ela aconteça, porque seria espetacular para o Atlético. E espetacular negociar o Júnior Santos. Júnior Santos realmente não entrega nada do que a gente pensa. E o problema não é o Júnior Santos em si, porque eu acho que ele também não tem uma sequência, eu acho que ele não é um jogador que joga constantemente, então ele pode vir a dar certo. Opinião. Entretanto, e aí que vem o ponto de virada de jogo, de virada de chave, de sintonia, na minha opinião, o Júnior Santos, o preço dele é muito caro e o salário dele é muito elevado. Então, se a gente libera 1.600.000 na folha. Dá pra trazer 2 jogadores a 3. Pra começar, 2 de bom nível, pelo menos. 2 de bom nível. Segundo, se a gente consegue receber, mesmo que seja menos do que a gente pagou, tipo 6 milhões de euros, uma negociação a menor, cara, você já pode ir no mercado e trazer coisa melhor. E o ataque você nem precisa contratar, você acabou de contratar o Reinier. Então você pode focar em volante, zagueiro e lateral, se você quiser. Principalmente volante, zagueiro e um meio armador até. Então, na minha opinião, a venda do Júnior Santos ajudaria, porque você teria Hulk e Rony central, Biel e Dudu na esquerda, Scarpa e Coelho, eu queria falar Coelho na esquerda, Biel e Scarpa na direita, no esquema do Cuca, no tradicional 4-2-1-3 do Cuca, onde o Scarpa joga na ponta direita. Então, assim, daria pra melhorar, dá pra fazer de tudo. E tem o Reinier, então lembra que ó, Hulk e Rony central, na esquerda, você pode colocar, sabe quem? Reinier e Dudu, na direita Biel e Coelho, pronto. O Scarpa ainda pode jogar atrás se você quiser, ou seja, o Júnior Santos não faz falta nenhuma. Mas eu acredito que a proposta vai ser no Rony. Mas se fosse no Júnior Santos, seria perfeita
Uma venda maravilhosa, a Rep e o Rony. Se chegar a proposta, sai porque ele tem combinado no contrato, chegando proposta do exterior, sendo valor igual ou superior que o Atlético pagou, ele tá vendido. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e eu te encontro meio-dia aqui na live do canal Alvinegro. Tamo junto!